Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura deste livro, A Igreja Doméstica e a Igreja Volta para Casa. Nós estamos no capítulo Estabelecendo a Igreja Doméstica. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações e também a curtir esse vídeo, para que o YouTube entenda que ele é relevante e possa distribuí-lo para ainda mais pessoas. Vamos continuar a nossa leitura? Estabelecendo a Igreja Doméstica é o nosso capítulo. O local dos encontros dos primeiros cristãos. Lucas apresenta Jesus sendo recebido por diferentes pessoas em suas casas. Levi, Lucas 5, de 27 a 39. Um líder dos fariseus, Lucas 14, 1. Maria e Marta, Lucas 10, de 38 a 42, e Zaqueu, Lucas 19, 6 a 7, entre outros. O próprio Jesus recebe seus discípulos como na última ceia, em uma ampla sala no andar superior de uma casa emprestada, Lucas 22, 12. As casas têm uma importância muito grande no ministério de Jesus, e em Atos elas tornam-se essenciais. Elas são intencionalmente usadas por Lucas como organizações sociais básicas para a recepção e expansão do Evangelho, assim como para a construção da identidade das primeiras comunidades cristãs. É marcante como Lucas traz detalhes de pessoas, lugares, grupos, instituições, datas e eventos em volta de Jesus e dos primeiros seguidores, assim como das primeiras comunidades cristãs. Seu objetivo fica evidente logo na introdução, tanto do Evangelho de Lucas como no livro de Atos. Escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Atos 1, 1. Entre os meios que Lucas escolhe para transmitir sua mensagem e o significado das boas novas de Jesus, estão os encontros nas casas e os momentos das refeições. Nós podemos observar que Lucas usa duas instituições sociais para mostrar a dinâmica da igreja. Essas duas instituições são o templo e as casas. Assim, nós lemos em Atos que todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam um pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Atos 2, 46. Nossa atenção se volta agora para a transição das reuniões do templo para as casas e como estas são usadas na narrativa em Atos como uma organização social básica, tanto para receber o evangelho como para promover seu crescimento, entre aspas, até os confins da terra. Do templo para as casas. O contraste entre o templo e as casas em Lucas e Atos não são acidentais. Lucas começa o evangelho narrando o anúncio do nascimento de João Batista, feito pelos anjos durante o serviço sacerdotal de Zacarias no templo, Lucas 1, de 5 a 23, e conclui a ascensão de Jesus e o retorno dos discípulos para Jerusalém, onde permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Lucas 24, de 50 a 53. Assim, o templo provê uma moldura para o primeiro volume de Lucas. Da mesma forma, o encontro nas casas provê uma nova moldura para o segundo volume. Em Atos, nós temos a narrativa da reunião dos fiéis na casa após a ascensão do Senhor. Atos 1, de 12 a 14, como ponto inicial, e o confinamento de Paulo em Roma, prisioneiro em sua própria casa como cena final. Atos 28, de 30 a 31. A outra indicação desse contraste pode ser observada nos primeiros capítulos de Atos, onde as cenas mudam com regularidade. Por um lado, temos o templo como centro de poder, onde decisões políticas e religiosas eram feitas, um lugar para se buscar, entre aspas, esmolas, e onde são discutidos os conflitos dos grupos emergentes dentro da religião.
E, estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Atos 4:1. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Atos 7:48. Por outro lado, temos as casas onde os primeiros fiéis se reuniam, oravam, eram cheios do Espírito Santo, partiam pão e generosamente compartilhavam seus bens materiais conforme as necessidades de cada um. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, veio do céu um som e encheu toda a casa onde estavam assentados. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 2, de 1-4. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Atos 2:46. O centurião Cornélio foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Atos 10, 22-24. Estes textos demonstram como as casas tornaram-se o ambiente dos encontros daqueles primeiros cristãos. Assim, vemos que o padrão de alternância de cenas entre o templo e as casas em Atos demarcam claramente duas áreas de ação, duas diferentes comunidades e duas formas diferentes de organização social e econômica. Uma representa a função do templo, suas normas e alianças. A outra, a nova comunidade de testemunho do Cristo ressurreto, que se baseia nas casas e é inspirada pelo Espírito Santo, sendo leal a Deus que, entre aspas, não habita em templos feitos por mãos humanas. Fecha aspas. Atos 7:48. Por qual razão Lucas contrasta esses símbolos e instituições sociais que desempenharam papéis fundamentais no movimento de Jesus e no início da comunidade cristã? Há um estudo das relações sociais nas sociedades pré-industriais, que nos ajuda a compreender bem a dinâmica da sociedade, e onde Lucas deseja chegar enfatizando a importância das casas como o ambiente no qual a igreja deveria crescer e se desenvolver. Lucas, portanto, descreve e avalia esses dois diferentes tipos de organização social, mostrando que em um polo encontram-se as relações marcadas por tipos de reciprocidade, e em outro polo encontram-se as relações marcadas por tipos de redistribuição ou centralidade. Redistribuição. Relações políticas. Corresponde à população em grande escala e poder político centralizado, apropriação dos excedentes agrícolas, imposição de taxas, dízimos e redistribuição de acordo com as elites. Relações econômicas. Economia central de armazém com depósito no templo. Controle centralizado de produção. Distribuição e serviços. Redistribuição do excedente disponível de acordo com os interesses dos detentores de poder. Relações sociais. A interação indireta de classes, papéis sociais e status de acordo com o poder político e econômico e a proximidade, distância do centro de poder. Reciprocidade. As relações políticas. Corresponde à população da aldeia de pequena escala, grupos urbanos, partilha do poder, o consenso voluntariedade, a partilha de vai e vem, de comida, abrigo, roupas, ferramentas e outros bens. Dar sem expectativa de retorno imediato. As relações econômicas. Gestão local, familiar, controle doméstico da produção, intercâmbio recíproco de produtos e serviços de acordo com sua disponibilidade e necessidade, relações equilibradas através da partilha mútua de bens à disposição comum. As relações sociais, interação direta, face a face, fidelidade em obrigações era uma questão de lealdade familiar e honra, papéis domésticos tradicionais, honra e prestígio de acordo com o exercício da generosidade e compromisso com as normas tradicionais de partilha mútua. Se usarmos esses modelos de contraste de formas de relações sociais,
como lentes através das quais podemos analisar os dados sociais em Lucas, Atos, torna-se claro que o templo como organização social está relacionado à redistribuição e a casa relaciona-se à reciprocidade. Fica evidente que o Templo de Jerusalém era a base da economia de redistribuição do primeiro século da Palestina. Esse sistema é controlado politicamente pela aliança entre os líderes das famílias sacerdotais, os anciãos e os herodianos, em colaboração com a política colonialista de Roma, através de uma carga tributária excessiva, impostos do templo, ofertas, dízimos e outras taxas. As formas tradicionais de relações sociais foram seriamente alteradas e a maioria das pessoas na Palestina era incapaz de atender às enormes demandas de Roma e do templo. Os padrões de trabalho cooperativo nas zonas rurais e aldeias, juntamente com as relações sociais recíprocas, foram quase totalmente destruídos. Os pobres e os mais vulneráveis da população tornaram-se objetos de exploração e abandono. Dessa forma, podemos compreender que o templo e as casas na narrativa Lucas-Atos representam diferentes e opostas formas de organização social. E por que Lucas destaca a importância dos encontros nas casas para a construção da identidade das primeiras comunidades cristãs? Vamos terminando a leitura por hoje. Desejo a todos vocês um abençoado final de semana e até a próxima!